Então, pessoal, é o seguinte. Como vocês sabem, eu sou astrólogo e através dessa técnica de previsão eu consigo perceber várias coisas. No primeiro turno, eu havia dito que o Lula ganharia e de fato ele ganhou, contrariando várias análises de outros profissionais, né, que queriam dizer que o Bolsonaro iria ganhar ali no primeiro turno. Por quê? Porque as pesquisas sobre as eleições não são precisas. E hoje a gente já testou isso, que não existe lisura na análise desses grandes meios de comunicação. E aí o que acontece? O Bolsonaro disseram que ia ter 35% e acabou com 43%, 44% mais ou menos, né? Então o que acontece? Na análise que eu tinha feito, eu havia dito de que o Bolsonaro não ganharia no primeiro turno e que o TSE não permitiria que ele fosse ser eleito de imediato no primeiro turno e que o Lula ganharia esse turno aí. Só que eu previ mais coisas. Não aconteceu, porque ninguém ganhou, né? No primeiro turno de fato. Se alguém tivesse ganho no primeiro turno de fato, por exemplo, se o Lula tivesse ganho no primeiro turno de fato, provavelmente teria uma guerra civil aí, porque o pessoal está muito chateado. Só que não aconteceu. Esse ganho de imediato vai protelar agora para o segundo turno. E no segundo turno, o que eu posso observar? Eu vou botar aqui no mapa para vocês observarem que, na verdade, no segundo turno vai haver a seguinte coisa. Aqui a gente observa alguns padrões. Quais são os padrões? Bom, nós temos o Lula, né, que é um escorpiano, contra Bolsonaro, que é um ariano. Nesse horário das 5 horas da tarde, o ascendente estará em Áries. E o Quiron, que antes estava em conjunção com ascendente, não vai estar mais, ele vai estar na casa 12. Esse Quiron aí, no ascendente, ele causaria muito sofrimento e muita dor de cabeça aí para o presidente, né? De forma que ele realmente não iria se eleger e provavelmente ia perder o pleito mesmo. Só que surgiu a segunda chance. Nessa segunda chance vai acabar dia 30 de outubro. E o que vai acontecer? Nós estamos vendo aqui Sol em conjunção com Mercúrio, em conjunção com Vênus, em Escorpião, nesse horário aí das 5 horas da tarde. Esse pequeno aspecto aqui, o que está acontecendo? Está havendo um quincúncio, na verdade 2 quincúncios, com Júpiter. O que vai acontecer? Ele provavelmente, o Lula, nesse período aí, ele vai ter pelo menos aí uma infecção urinária, né? Porque Escorpião ele fala sobre órgãos sexuais e Júpiter ele lida aqui com várias coisas. Em peixes é mais voltado para fluxos, né? Então é provavelmente que vai lidar com essa situação, porque na verdade Júpiter ele lida com outras coisas, né? Ele lida com as pernas, ele lida com porque ele representa Sagitário, né? Ele lida com as pernas, lida com o sistema linfático, lida com algumas coisas interessantes aí. Só que aí, estando em peixes, e ele sendo um planeta que expande as coisas, basicamente ele vai mexer aí nessa parte de fluxo de peixes e vai agir aí nas questões físicas aí desse ex-presidente, que vai sofrer um pouco aí. Sobre a questão da eleição, está um trígono muito forte, né? 17 graus aí de Urano, com a Lua meio do céu, que estão a 18, 19 graus. Sendo na casa 2, o que vai acontecer? O prognóstico da economia vai melhorar muito.
Então esse mês agora que já estava num crescimento, vai crescer mais ainda e vai dar um viés positivo. E isso vai beneficiar muito quem estiver no poder, que no caso é o Bolsonaro agora. Aí nós temos um ascendente que está fazendo um sextil com Saturno em Aquário. Então as redes sociais vão ser ativadas de uma maneira mais forte ainda, de uma maneira mais efetiva. E esse tempo necessário que vai haver vai fazer com que o Bolsonaro tenha uma chance muito mais forte de se consolidar dentro do poder. Aí nós temos Júpiter em Peixes fazendo sextil com Plutão, né, que é o planeta do poder. E esse Júpiter aí, que está, embora retrógrado em Peixes, ele está num grau anarético, que é um grau crítico, entre, né, dentro da casa 12, entre Peixes e Áries. E como ele está favorecendo a questão do poder aqui, isso aí provavelmente vai favorecer também o Bolsonaro. Que embora esteja numa quadratura com a questão do poder, ele o ascendente está em cima dele, então provavelmente ele vai conseguir aí aparecer de uma maneira mais forte, né? Uma maneira mais efetiva. Aí, embora que também o Urano esteja em quadratura com Saturno, é muito mais forte aqui essa quadratura que ele tem, esse trígono que ele tem aqui nesse estéreo, porque o estéreo ele tem um poder de força muito maior do que um planeta sozinho, né? Embora ele junta forças, principalmente do dia ali, ó, que no caso a Lua vai estar passando em Capricórnio, no meio do céu no dia. Isso aí, se a pessoa trabalhou direito, se ela tem alguma coisa voltada para isso, ela vai ter um reconhecimento maior, né? Então, estando no Nó do Norte aí, na questão de Touro, que fala sobre questão de finanças, de bens, dentro, na verdade, da casa 1, né? Mas aqui bem próximo da casa 2, né? Ele dá início aqui à casa 2, que é a casa do dinheiro. E fazendo todos esses bons aspectos, é provável que nesse turno o Bolsonaro se reeleja. No primeiro turno não tinha chance, pelo menos astrologicamente falando, não havia chances dele se eleger. E eu falei sobre isso aí. O pessoal dizia que eu estava falando besteira, e aí tá aí, ó, quebraram a cara. Os astrólogos que disseram que ia acontecer do Bolsonaro se eleger aí, né, no primeiro turno, não prosperou. Entretanto, agora no segundo turno tá uma situação diferente. Então, olhem, observem, pensem bem. E é isso. Eu estou dizendo aqui apenas uma visão imparcial do que vai acontecer no dia 30 de outubro de 2022 aí no segundo turno. Basicamente isso. Estou falando de modo imparcial, de uma forma que as pessoas compreendam da lógica astrológica. Então é basicamente isso. Muito obrigado pela sua atenção e vamos que vamos, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande. Forte abraço.